E aí, hoje nesse vídeo aqui, o primeiro vídeo dos 21 que eu vou gravar. Eu tô lendo esse livro aqui, Os Segredos da Mente Milionária, pela segunda vez. E por que eu vou gravar esse vídeo? Para fixar cada vez mais os arquivos da riqueza que tem aqui nesse livro. Para quê? Para ficar dentro do meu inconsciente, subconsciente, e eu lembrar mais disso e aplicar mais isso, tá? São 21 arquivos da riqueza. 21 arquivos o quê? Vamos supor que você é um celular. Você consegue instalar aplicativos, WhatsApp, Instagram, Telegram, dentro do seu celular, certo? Os arquivos aqui da riqueza são iguais a esses aplicativos do celular. Você consegue instalar eles na sua cabeça. E quando você instala esses aplicativos na sua cabeça, os arquivos da riqueza, quando você instala eles aqui dentro do seu cérebro, eles começam a rodar na sua cabeça, que vai te trazer os resultados que você quer. Então, se você quer ser rico, você precisa instalar os arquivos da riqueza no seu cérebro para eles rodarem e você agir como rico. Então, vamos lá. Primeiro arquivo da riqueza, primeiro drive da riqueza. As pessoas ricas acreditam na seguinte ideia: eu crio a minha própria vida. O rico acredita que a vida dele, a realidade dele é fruto dele, dos comportamentos dele. O rico sabe que existe o plantio e a colheita. Isso é um princípio. Então o rico sabe que ele cria a própria vida dele. Não é o governo, não é o pai dele, a mãe dele, é ele. Autorresponsabilidade. Nesse aqui a gente vai falar sobre autorresponsabilidade, vitimismo. Então fica ligado aí no vídeo, que eu já vou te trazer aqui os arquivos da riqueza, como que eu posso dizer? Os conteúdos relacionados a esse primeiro arquivo, são 21. Esse é o primeiro. O rico pensa e vive: eu crio a minha própria vida. Então o rico sabe que a vida dele é criada pelas ações, os pensamentos, os sentimentos, os comportamentos, as orações dele. Então tudo que acontece na vida do rico, se o rico tem dinheiro é porque ele criou isso, junto com Deus, é claro. Deus deu a oportunidade e ele vai lá e age. Então, o rico acredita que cria a própria vida e as pessoas de mentalidade pobre acreditam na seguinte ideia: na minha vida as coisas acontecem. Já ouviu aquela frase, não é o que acontece com você, é como você reage a isso? Então, o pobre é simplesmente a pessoa que acredita que as coisas acontecem. Então, eu tô pobre porque o meu patrão não me paga bem. Mas espera aí, você estudou bastante? Você é proativo no seu trabalho? Você busca se desenvolver, crescer como pessoa, para crescer profissionalmente e ganhar mais? Se o seu patrão não está te pagando, por que você não empreende? A culpa é do patrão? Mas e você? Cadê a autorresponsabilidade? O rico não fica botando a culpa no patrão. Ele busca entender nele mesmo: peraí, o que eu fiz de errado para ter esse resultado que eu tenho hoje? Quando eu era adolescente, eu ia chegar nas mulheres, nas garotas, nas festas, e às vezes eu tomava um fora, em vez de eu falar: nossa, essa menina aí chata, menina difícil, não quis ficar comigo, não, eu refleti: putz, o que eu fiz de errado pra ela não querer ficar comigo? Como que foi a minha comunicação que fez ela não me desejar? Será que eu fui bom na sedução, na persuasão? O que eu poderia ter feito de diferente? Então, a culpa não era da pessoa, a culpa era minha. Beleza? Então, primeira coisa. E aqui eu sublinhei algumas coisas e a gente vai comentar sobre isso, tá? Primeira coisa, ele diz aqui: se você quer enriquecer, é imperativo, ou seja, é importante que você acredite que está no comando da sua vida. Então, é você quem está no comando da sua vida. E principalmente na sua vida financeira. Então, é importante você entender que o resultado que você tem financeiro hoje é fruto do seu plantio do passado. O quanto você estudou, trabalhou, se esforçou, fez networking, foi proativo. E ele diz aqui: já reparou em geral que as pessoas que têm situação financeira difícil são as que gastam mais dinheiro com jogos de loteria? Por que a maioria do público da loteria é pobre? Porque o pobre acredita que para ele ficar rico vai ter que acontecer uma sorte, ele vai ter que ser sorteado na loteria e do nada ele vai ficar rico. Deixa eu te contar, você é a loteria. Você é a loteria.
Você não precisa de dinheiro, de ganhar na loteria para ficar rico, não. Você consegue ganhar na loteria. Trabalhando, estudando, você se desenvolvendo, você é a sua própria loteria. E quando você descobre que você é a sua própria loteria, você faz mais dinheiro que a loteria. Porque não adianta, se você tem uma mentalidade pobre e ganha na loteria, você vai ter muito dinheiro. Mas em 2 anos eu acredito que você já apodreceu novamente financeiramente. Então, por que a maioria do público da loteria é pobre? Porque eles acreditam que para ficar rico precisa de sorte. E por isso eles não enriquecem, né? Eu sei que é 0, tantos por cento da pessoa. É uma chance a cada, acho que 500 milhões de você ganhar na loteria. Então o que vale mais a pena? Você se desenvolver, se esforçar, estudar ao máximo, trabalhar ao máximo, desfrutar ao máximo para conseguir enriquecer ou ficar a vida inteira dependendo de uma loteria? O que é mais arriscado? Você ficar a vida inteira e perder a sua vida inteira esperando ganhar na loteria? Ou você se desenvolver, empreender, estudar, trabalhar? Vale muito mais a pena o segundo tópico. E aqui ele diz, você precisa acreditar que é você mesmo quem conquista o seu próprio êxito. Tá aqui na autorresponsabilidade. Os ricos são autorresponsáveis. Vai lá, por exemplo, teve uma vez que eu quebrei alguma coisa lá em casa. Acho que eu quebrei o... O que foi? Eu quebrei uma mesa lá em casa, né? Fui arrastar a mesa tombou e quebrou. E aí meu pai falou assim, putz, né? Meu pai foi querer arrumar um negócio, né? Eu falei, não, pai, pera aí. Eu vou arrumar, eu que quebrei isso daqui. Pra que você vai arrumar? Sendo que fui eu que quebrei. Autorresponsabilidade, eu quebrei, eu arrumo. Então isso é ter autorresponsabilidade. E pessoas de mentalidade rica são autorresponsáveis. Elas acreditam que a responsabilidade da vida dela, se ela tem uma vida boa, responsabilidade dela. Se ela tem uma vida ruim, responsabilidade dela também. E aqui a gente tem 3 pistas para você identificar uma pessoa vitimista. As vítimas não prosperam. Se você quer ser rico, você não pode ser vitimista. Você não deve, nunca, jamais ser vitimista. Então, a primeira coisa que para você identificar uma pessoa vítima e se afastar, ficar longe, correr 1 quilômetro, 100 quilômetros longe dela, é você analisar. É a pessoa que fica sempre botando a culpa nos outros. Sempre a culpa é do outro. É a vítima que põe a culpa, por exemplo, na economia. Eu não tenho dinheiro por causa da economia, o Lula. O governo, a bolsa de valores está ruim, os corretores, o patrão, os empregados, o gerente, o diretor da empresa, ou até Deus fala. É porque Deus não quer que eu enriqueça agora, Deus está me preparando, Deus está tal coisa. Meu pai não me ensinou sobre dinheiro, meu pai não ensinou a investir. Beleza, seu pai não te ensinou a investir, mas por que hoje você não começa a aprender a estudar investimento? Então a vítima é a pessoa que fica sempre colocando a culpa nos outros, nunca é culpa dela. Isso é vitimista. Segunda coisa, a vítima sempre tem uma justificativa. Mas eu não fiz isso porque tal coisa. Mas porque tal coisa. Por exemplo, a pessoa que está numa situação financeira ruim, ela tem algumas têm a seguinte justificativa. Escuta só, presta atenção. O dinheiro não é assim tão importante, não. Toda pessoa que falar que o dinheiro não é importante, você pode saber, ela é pobre. Ou ela não tem dinheiro na conta dela. Aí eu lhe pergunto, você acha que... Olha, escuta isso aqui que ele fala. Eu lhe pergunto, você acha que se disser ao seu marido ou sua esposa que eles não são assim tão importantes, você acha que algum deles vai querer ficar muito tempo com você? Se você imagina aí, você tem namorado ou namorada, ou um sócio, uma sócia, você chega nessa pessoa e fala, você não é tão importante assim pra mim, não? Você acha que essa pessoa vai querer ficar com você por muito tempo? Logo essa pessoa vai sair da sua vida. Fala, eu não sou importante pra ele, então ele não vai ser importante pra mim também, não quero nem papo com esse cara. E o dinheiro é dessa mesma forma. Se você fala, eu não preciso de dinheiro, o dinheiro não é tão importante, você está afastando o dinheiro. Eu já fui essa pessoa que fala, eu não preciso de dinheiro. Eu já fui, não sou mais. Por quê? Porque eu achava que eu esnobar o dinheiro, eu ia atrair dinheiro. Falar, eu não preciso dele, ele que precisa de mim. Mas eu preciso sim de dinheiro, o dinheiro é importante. A gente tem que reconhecer isso. E aí, ele fala aqui,
Se na sua opinião o dinheiro não é tão importante assim, você simplesmente não terá nenhum. Toda pessoa que diz que dinheiro não é importante não tem dinheiro, foi até o que eu já falei, né? E por exemplo, essas pessoas que ficam se justificando, elas ficam comparando as coisas. O dinheiro não é mais importante que o amor. Por exemplo, o que é mais importante, o dinheiro ou a amizade? Brigar por dinheiro com amizade. O que é mais importante, o dinheiro ou o amor? Eu te pergunto, o que é mais importante, a asa direita ou a asa esquerda do avião? O seu braço ou sua perna? Ambos são importantes. O dinheiro é tão importante quanto o amor. O dinheiro é tão importante quanto a amizade. Os dois juntos são bons. Não é um ou outro, né? Não tem ambiguidade, não tem bipolaridade. É os dois juntos, certo? Então, não fica nessa de, amor ou dinheiro, amizade ou dinheiro. É os dois. A asa direita e a asa esquerda do avião. Fechou? Terceiro tópico para você identificar uma vítima e correr dela, sair de perto, jogar ela para longe, é a pessoa que vive se queixando. Ela vive se queixando. Porque queixar é a pior coisa que alguém pode fazer por sua saúde e riqueza. Pior mesmo. Por quê? Porque aquilo que você foca, você expande. Queixar-se é reclamar. Vamos deixar mais simples aqui. Se queixar é reclamar. A pessoa que é vitimista, ela reclama pra caramba. Saia de perto de pessoas reclamonas. Por quê? Porque existe uma lei do universo que é a lei da atração. Que naquilo que você foca, você atrai. Aquilo que você foca, expande. Sabe quando você compra um carro branco, você começa a ver um tanto de carro branco? Ou quando você quer arrumar uma namorada, você começa a ver um tanto de gente namorando, um tanto de casal? Por quê? Porque aquilo que você foca expande. Você começa a focar naquilo e atrair aquilo para você. Então, quando você está reclamando, se queixando, você está atraindo coisas negativas para você. As pessoas que mais reclamam são as que mais têm coisa difícil, ruim na vida. E uma vez aquilo que você foca se expande, você só receberá mais do que está indo mal. Quando alguém reclama, está na realidade atraindo coisas ruins para a vida dela. E já viu aquelas pessoas que falam assim: é claro que eu reclamo. Olha só como minha vida é uma droga. Aí você diz assim pra pessoa: não, é exatamente porque você se queixa que a sua vida é uma droga. É por isso, tudo que você foca expande. E aqui ele diz também: ficar tão distante quanto possível de quem reclama, porque a energia negativa é contagiosa. O mundo é feito de energia. Então, se você está perto de pessoas reclamonas, a energia dela está conectando a sua energia. E, indiretamente, as coisas ruins que acontecem com ela vai acontecer com você. Tem uma lei do 48 Leis do Poder que fala assim: fique longe do azarado. Não lembro o resto, mas fique longe do azarado, porque se você tentar ajudar o azarado, pode ser que você se ferre também. Se alguém está afogando e você tenta salvar ela, você pode acabar se afogando também. Então fique longe de reclamão. E aqui ele traz um desafio, que eu desafio você do livro, e eu tô fazendo também, aqui, ó. Tá vendo aqui? 3, 4, 5, 6. O 7 não coloquei, mas vai fazer. Ficar 7 dias sem reclamar. Durante 7 dias fique sem reclamar. Mentalmente, verbalmente, não reclame. Na verdade, não vou falar esse comando, não reclame. Vou falar para você: agradeça. Quando vier a vontade de reclamar, agradeça. Por exemplo: nossa, tá chovendo. Queria tanto sair, tá chovendo. Fala assim: nossa, gratidão, Deus, pela chuva, pelas plantinhas que vão ser regadas. Gratidão por dar esse tempinho de chuva, que é bom para eu ficar em casa lendo um livro, estudando. Troque. Toda vez que der vontade de reclamar, agradeça. Nossa, que cara chato. Ai, Deus, agradeço você por me dar audição, por me dar o poder da audição, por poder ouvir as pessoas. Eu tô ouvindo esse cara aqui porque o Senhor me deu essa audição. E que ele diz também: não existem vítimas verdadeiramente ricas. Não tem como você ser rico sendo vitimista. O que as pessoas ganham se colocando nesse papel de vítima? Atenção. O que as pessoas mais desejam é atenção. Quando elas são vitimistas, ficam reclamando e tal, elas recebem atenção. Por isso que elas gostam de ser vitimistas. E atenção é tudo que a maioria das pessoas almeja. Ele diz aqui. Eu tô lendo, tá?
E aqui, acredite, é praticamente impossível ser feliz e bem-sucedido. Anota aí. É praticamente impossível ser feliz e bem-sucedido quando se está o tempo todo precisando de atenção. Você precisa parar de ser alguém que quer atenção o tempo todo. Fechou? Aqui agora ele traz duas tarefas práticas, finalizando o vídeo, duas tarefas práticas. Toda vez que você se ver culpando alguém, vitimista, se justificando, vitimista, ou se queixando, reclamando, vitimista mais uma vez, passe o dedo indicador na sua garganta no sentido horizontal. Para que isso é uma âncora. Uma âncora. Para você lembrar visualmente que toda vez que você está reclamando, você está se degolando, você está se acabando. Isso é uma âncora para o seu cérebro entender e assimilar o comportamento e o ato de reclamar, se queixar, vitimizar a isso daqui. Para o seu cérebro entender, toda vez que eu me vitimizo, eu estou me degolando, eu estou atraindo coisas ruins. Isso é uma âncora para o seu cérebro entender. E agora, segundo, faça um controle ao final de cada dia. Liste por escrito um fato que tenha sido positivo e outro que tenha sido negativo durante seu dia. Depois escreva a resposta para a seguinte pergunta: como eu criei cada uma dessas situações? Isso daqui para mostrar para você que algo positivo ou negativo que aconteceu no seu dia, como que foi criado por você, porque aquilo aconteceu porque você criou aquilo, de alguma forma, indireta ou diretamente. E se houver outras pessoas envolvidas, responda: qual foi o meu papel na criação de cada uma dessas situações? Esse exercício o manterá responsável por sua vida e consciente das estratégias que estão funcionando ao seu favor e das que estão contra você. Fechou? Eu espero que você tenha gostado e aqui fica o último insight para você. Tenha consciência de que a sua realidade é fruto dos plantios que você fez. Então, se você tem uma boa realidade de vida, a culpa é sua. Se você tem uma realidade ruim de vida, a culpa também é sua. Fechou? E não seja vitimista, seja autorresponsável. Em vez de se queixar, agradeça. A gratidão é a melhor energia para você atrair coisas boas para sua vida. Fechou? Eu te agradeço, faça as tarefas, porque não adianta você assistir esse vídeo, não adianta ler o livro se você não pratica o que ele ensina. Porque se ele tá te ensinando isso, mandando você praticar, é porque tem ênfase, é porque tem resultado. Fechou? E não tem como ter resultado sem ação.